Bom, boa noite, pessoal. Hoje é o nosso sétimo encontro e hoje eu queria mostrar para vocês. Eu vou fazer uma troca de conteúdos, vou colocar o conteúdo que seria hoje, né? Que seria mostrando uma ferramenta lá de laboratório de química e laboratório de biologia. Vou colocar para a semana que vem, para a próxima segunda, e hoje vou adiantar um assunto de lá da segunda-feira, vou trocar, né? Então, esses assuntos. Hoje eu quero mostrar para vocês uma ferramenta chamada. São duas, na verdade, né? Mas elas trabalham também combinadas. A primeira ferramenta, eu creio que algum de vocês conheça, que é o Google Scholar, ou também conhecido como o Google Acadêmico, né? E junto com ele, existe uma ferramenta que se conecta a ele, mas não somente a ele como fonte de trabalhos, de artigos, de pesquisa, como também a outras repositórios, né, de pesquisas acadêmicas. Esse software se chama Publish or Perish, que traduzido em português seria publique ou pereça, né? Eu queria perguntar primeiro quantos de vocês conhecem essas duas ferramentas. Primeiro, o Google Acadêmico, ou Google Scholar, e o Publish and Perish, or Perish. Quem conhece? Ou já ouviu falar? Pode abrir o microfone. Ou então dizer não lá no chat, ou sim lá no chat. O Google Acadêmico eu conheço, é bastante utilizado aí. Eu acho que não só por mim, mas também por demais colegas aí. Maravilha, maravilha, Reginaldo. Então, ele basicamente, né, antes do Google Acadêmico, você tinha poucas revistas eletrônicas, elas eram, em sua maioria, revistas, poderia até ser eletrônica, assim, no sentido de ser em PDF, né, impressa em PDF, enviada por e-mail, ou você se inscrevia lá em cada revista, né, você tinha que ir no site da revista e procurar aquele conjunto de revistas ou o conjunto de artigos de que veio de congresso, de anais de congresso, e isso era um trabalho, né, pense aí, é um trabalho imenso para você capturar informações de artigos científicos. E o que aconteceu foi que, vendo essa oportunidade, diversas ferramentas foram desenvolvidas. Principalmente a que ficou mais famosa por causa da abrangência do Google é a Google Acadêmico. Então, eu vou compartilhar minha tela agora e mostrar algumas coisas que vocês podem fazer no Google Acadêmico, como filtros de pesquisa, né? Talvez vocês não tenham usado ainda como filtro, mas vocês vão ver que há algumas limitações, né? A gente lá pode fazer bastante coisa, mas precisa um pouquinho mais para o que a gente quer, às vezes. Então, ó, a gente vem no Google, em primeiro, né? E digita acadêmico, em português. O primeiro link já vai bater nele aqui, ó, Scholar, né? Google.com. Então, vamos lá para o Google Acadêmico. No Google Acadêmico, ele é basicamente uma pesquisa. Eu vou só voltar e botar no de entrada, né? Então, vocês veem aqui, ó, a primeira coisa que vocês vão observar é essa entrada do Google, que parece muito com a do buscador, mas ele aqui tem uma diferença, né? A gente já vê que o nome, né, é diferente, e essas siglazinhas aqui, ó, que a gente precisa entender primeiro o que são essas siglas. Só voltando um segundinho antes, por que eu quero mostrar essa ferramenta para vocês e ela faz parte do conteúdo complementar do nosso curso todinho? É porque essa ferramenta, para o professor, ela é muito importante para o professor formar o seu próprio conteúdo a partir dessas pesquisas, né? Normalmente, o conteúdo que vocês vão encontrar em livros, mesmo que o livro seja publicado, vamos dizer, é um livro, imaginem o cenário, você chegou numa escola, vai dar aula na escola, lá você recebe o livro do professor. E esse livro do professor, ele foi publicado em 2021, digamos assim. Você está entrando em 2022, esse livro é de 2021. Então, a chance é que realmente ele tenha o conteúdo bem novo, né, bem avançado, qualquer pesquisa nova ou alguma coisa que tenha saído em relação à biologia e química
pode ser que chegue lá, por exemplo, já provavelmente falando da Covid, alguma coisa assim. Mas, realmente, para você ficar atualizado do dia a dia, de todas as pesquisas que está saindo hoje mesmo, você precisa dessas ferramentas ou fazer essas buscas aqui. Então, o que significa aqui, ó, primeiro, esses links aqui, ó. Esses são os links para, hoje em dia, as bases de repositórios, né, científicos, de artigos científicos, principalmente, mas também de livros e tudo, as mais importantes da ciência no mundo. Então, ó, Elsevier, né, da Universidade de Oxford, Science, tá, que é a revista, né, Nature, a revista também, The Lancet. Então, Cell, essas são revistas, ó, que eu acho que, se não me engano, é até do próprio CDC dos Estados Unidos, que é o Centro de Controle de Doenças, né? Center for Disease Control. Então, quando você vê que aqui você tem acesso ao conteúdo mais atualizado possível, então você pode ali fazer contribuições para o seu material de aula. Por que fazer contribuições para o material de aula e fazer um conteúdo seu se você tem um livro? Bom, o livro, ele vem com uma sequência, uma metodologia própria, né? E às vezes essa metodologia não é a mais adequada para aqueles alunos que você está pegando naquela turma. Então, é uma forma também de você, junto com o livro didático, você pegar um conteúdo que melhor se adapta à situação através das pesquisas. Vou dar um exemplo bem prático aqui para Guajará-Mirim. A gente vive aqui numa região tropical e amazônica. Então, por exemplo, se caso vocês estejam trabalhando em uma escola que adote um livro que seja nacional, por exemplo, né, que não tem essa especificidade amazônica, vocês vão ver que os conteúdos de biologia e tudo, eles não vão tratar de alguma endemia, alguma coisa que seja específica da Amazônia. Então, nesse sentido, é bom vocês, para mostrarem um conteúdo mais atual e também a realidade regional e local mais atual aos alunos, mostrar e fazer seu conteúdo dessa forma. Então, depois de falar um pouquinho disso, eu vou mostrar aqui como se faz uma pesquisa, por exemplo, de química, né? Então, digamos assim que você vai pesquisar, não fazer uma trivial, né, assim, da escola, fazer uma mais avançada, que seria química aplicada. Então, vou fazer uma pesquisa aqui de materiais, tá? Então, por exemplo, ó, o uso do grafeno no Brasil. Então, quando você faz essa pesquisa, você tem que lembrar que você não está fazendo, né, no geralzão do Google, você está fazendo nas bases, nos repositórios aqui, principais repositórios, onde você tem publicação de artigos científicos. Então, ó, se você quiser saber, ó, talvez um trabalho como esse aqui, ó, uma visão geral sobre o grafeno, seja uma boa para você dar uma lida antes de falar sobre o grafeno para os seus alunos. Então, vamos clicar nele e a gente vai chegar ao quê? A gente chegou especificamente a um trabalho de conclusão de curso, a um TCC. Bom, trabalho de conclusão de curso, vocês já tiveram a disciplina de metodologia ou ainda vão ter? Já tivemos, já. Já, né? Então, o professor pode ter comentado, é provável que ele tenha comentado, que você deve selecionar as suas fontes de pesquisa a partir daquilo que é o mais confiável conteúdo, né? Bom, um trabalho de conclusão de curso, ele é confiável 100%? Bom, sim, a princípio sim, porque teve professores por trás que fizeram. Agora, se você me perguntasse assim, mas professor, esse é o melhor conteúdo que eu posso pesquisar? Bom, aí já é outra história, porque um trabalho de conclusão de curso, normalmente, ele é para graduações, para segundo grau, né? Então, ele é mais simples. Normalmente, o que é bom de você pegar seria teses de doutorado ou dissertações de mestrado, ou mesmo artigos científicos publicados em grandes eventos, tá? Em grandes revistas, preferência revistas.
E aí existe toda uma forma de qualificar a revista que no Brasil se chama Qualis, tá? Os mais altos níveis são Quali A1 e A2, mas a gente considera que até B1, B2 são Qualis bons, principalmente B1, aliás, perdão, principalmente A1, né? Mas o B1 também seria um Qualis muito bom. Então, quando você pega B3 para baixo, aí já não é bacana, não. Então, um trabalho de conclusão de curso é interessante para você ler e ver o que ele está falando. Mas não vão, assim, dar uma olhada como isso sendo a regra inviolável e da melhor forma possível que foi pesquisado. Não, foi bem pesquisado, provavelmente, mas quando você pega um trabalho de maior nível, a chance é que ele tenha menos erros, ele esteja com explicações melhores e até mais profundas, tá? Somente para dizer isso, mas com isso eu não estou desqualificando de forma nenhuma o trabalho. É um trabalho aqui que é importante, você dar uma lida e tudo, dar uma olhada e ver se ele chega ali à solução. Então, por exemplo, se você fosse aqui para os fundamentos do grafeno, ele vai explicando aqui, tem as figuras, tudo do trabalho. Vocês vão ver que é normalmente uma linguagem, quando é um TCC, é uma linguagem muito simplificada, né? Ou são trabalhados de forma muito simples aqui os temas, mas interessante o suficiente para a gente ver. Então, assim que você acha um trabalho específico, né? Porém, o que é o ponto que eu queria mostrar para vocês no sentido do Google acadêmico para fazer pesquisas, né? Você tem uma série de coisas aqui. Primeiro, de filtros, né? Então, ó, você quer especificar nesse essa primeira parte aqui de filtro, você quer classificar um período específico de publicação. Então, ó, eu não quero publicações, digamos, de 2018 para trás. Então, eu filtro como 2018. Então, se uma publicação 2015, 2016 não me interessa nesse momento. Então, ele vai de 2018 a 2021. Então, ó, inicialmente ele mostrou aqui, ó, 3.530 trabalhos. Então, ao filtrar 2018 e 2021, vamos ver para quanto reduz. Ó. Reduziu para 1.580 trabalhos. Tá? Então, são esses tipos de filtros. Você pode classificar também, ó, por uma data importante. Tá vendo? Para que ele mostre, né, quais são os melhores, né, os mais relevantes ali. Por relevância e por data. Então, eu classifiquei aqui por relevância. Para você ver, ó, de todos aqueles 1.500 artigos, quando eu botei classificar por relevância, o que é que ele fez? Ele me tirou lá 1.500 e tantos e me deixou com 2 trabalhos. Então, só para vocês terem uma ideia de como é aqui o trabalho, né? Bom, qualquer idioma, você pode também pesquisar colocando idioma, seja em português, em inglês, e aí fazer modificações. Aí incluir patentes, incluir citações, normalmente sim, mas as pessoas preferem não incluir patentes, porque o texto é muito específico, né? Então, isso aqui é uma das formas de fazer a pesquisa. Você também pode vir e adicionar artigos específicos para a sua biblioteca. Então, e aí você pode, então, separar, né, especificamente alguns títulos, algumas coisas que ficam guardadas ali para você. Então, você vai formando sua biblioteca aqui, uma biblioteca de química orgânica, uma de química inorgânica, e você vai jogando, então, esses trabalhos aqui. Muito bom, bacana, mas a partir do momento que você começa a usar e que você quer formar um material para você, você vê as grandes limitações. Quais são as limitações? Bom, eu queria fazer mais pesquisa, por mais filtros. E aí, são poucos, né, os filtros que tem. Então, eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se está tudo ok aqui, para testar essa ferramenta. Essa ferramenta que se chama, então, Publish or Perish, tá? Então, essa é uma ferramenta, eu vou só também mostrar aqui o site, onde é que vocês baixam, né? Vocês podem vir aqui, ó, no Google e colocar download, né? Baixar
ferramenta Publish or Perish. Então, vocês vão cair nesse site aqui, ó, dessa Harzi, tá? Então, esse aqui é o site. Ele é um software feito especificamente para Windows. E aí você vem aqui, né, se for o caso, e vai aqui fazer o download aqui para o Windows. E aí ele vai dizer aqui, ó, Publish or Perish Installer, né, ó, para o Windows. E aqui o que é que você tem que fazer para instalar. Então, nesse site aqui, ele mostra todo... E aí, se você gostar e tudo, você pode escolher fazer uma doação aqui para a fundação também, para ajudar os desenvolvedores, né? Que quebram sua cabeça ali para desenvolver um software como esse. Baixando o software e entrando nele para utilizar, então... A pena aqui, pessoal, é que realmente ele fica nessa resolução, tá? Deixa eu ver se eu consigo... Eu não consigo deixar ele... Deixa eu ver... com a carinha melhor aqui para vocês, é porque eu só faço aquela configuração. Mas vocês enxergam direitinho aqui na tela o que eu estou mostrando aqui? Sim. Conseguem ver, né? Então, olha só. Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui nesse software, aí ele tem aqui os itens normais, salvar tudo aqui que você precisar da pesquisa que você fez, né? Vai ter as opções de arquivo, vai ter salvar, as várias formas como salvar, dos tipos de arquivos que você vai salvar, editar, cortar, copiar, tudo que é normal, fazer buscas especificamente, ó, e os modos de visualização. Bom, eu vou iniciar então uma pesquisa comum nele aqui. Então, como é que você faz uma pesquisa comum? Você pode selecionar, a primeira coisa que ele mostra aqui, ó, são aqueles repositórios científicos. Eu vou usar o Google porque ele é o aberto. Tem alguns aqui que é preciso você ter login, você fazer algumas coisas. Eu não vou fazer isso, vou fazer o mais simples, que é usar o Google. Então, quando eu clico lá em Google, reparem que ele já me deu uma forma de busca aqui mais específica, ó, onde eu posso pesquisar por autor, pelo nome da publicação, ou seja, pelo qual é o periódico, qual é a revista, pelo título, tá, do trabalho, ou pelas palavras-chave que são utilizadas, né, as keywords que são utilizadas no trabalho. Então, eu vou pegar aquela mesma busca ali do grafeno e colocar o grafeno, tá certo? Ó, no Brasil. Fazer aquela mesma busca. Então, ó, vamos lá buscar. Ele começa aqui, ó, e ele vai, então, fazer, ele só encontrou uma aqui, né? Especificamente aqui no Brasil. Bom, deixa eu, então, pegar aqui, ó, e selecionar, retirar do título e colocar nas palavras-chave. E ver como é que ele vai, então, procurar. Quando eu coloquei na palavra-chave, então, ó, grafeno e Brasil, né? Aí sim ele começa a fazer uma busca mais ampla, como ele fez lá dentro lá do Google, tá? Então, ó, ele está procurando no Google Escola, ele já achou 90 de até 1000 resultados que ele vai mostrar, e aqui é o tempo que ele está processando para mostrar aqui os trabalhos. Então, leva alguns minutinhos aqui, ó, ele fazendo essa busca, mas aqui a gente já vê aqui o que é o principal que a gente quer ver. Olhem só, ele já colocou aqui, ó, qual é a publicação, tá certo? Ó, o nome da publicação e qual é o repositório, como é o tipo, né, de informação, se ela está como um site em HTML ou se ela está em PDF. Isso aqui, às vezes, ele erra um pouquinho, mas pelo menos aqui ele te dá uma noção se é um arquivo PDF, se é um livro, alguma coisa. E aqui o mais importante, quem são os autores, o título, o ano da publicação, né? Como eu já tinha falado aqui, quem são as publicações, os repositórios, e aqui em cima ele mostra quantas vezes esses sites aqui, ó,
quantas vezes esse trabalho foi citado por outros trabalhos. E esse Hzinho aqui, que quer dizer aqui é que ele é uma medição, né, que a gente chama, que é uma medição que ele mostra um ranking de quão importante esse trabalho aqui é para a ciência. De acordo com o quê? Com a relevância desse trabalho para a aplicação em outros trabalhos, para quantas vezes ele é citado, e assim por diante. E aqui ele tem uma média de quantas citações por ano ocorrem, tá? Então vamos aguardar só mais um pouquinho aqui ele mostrar isso. Isso aqui também é importante, pessoal, sabe para quê? Para o trabalho, vocês vão fazer um trabalho de conclusão de curso. Então, usar uma ferramenta como essa aqui vai facilitar muito para vocês, para fazer, inclusive, a qualidade do trabalho melhorar e as citações de vocês serem melhores, tá? Por quê? Porque quando você vai fica ali procurando, né, para fazer citações do trabalho de vocês, o ideal é, primeiramente, vocês pegarem livros, sites oficiais, informações mais importantes, né, mais oficiais. Depois, trabalhos científicos, são artigos. Só que esses artigos, o ideal é que eles sejam de grandes repositórios científicos, que eles não sejam você pegar assim, eu vou citar o trabalho de conclusão de curso que o cara fez ali em Mato Grosso, na cidade de Bolinha, né? Então, assim, não desmerecendo, que o trabalho de Bolinha da cidade ali não possa ser importante. Mas a tendência é a ciência, é por isso que o nome desse site, né, Publica ou Pereça, é que ela avalia quem são as pessoas mais ativas no campo de publicação, tá? Então, isso faz com que você tenha uma credibilidade maior quando você pega o trabalho tem uma credibilidade melhor e maior de acordo com a forma como ele é citado. Eu vou dar um cancel aqui, porque realmente esse processo ele vai demorar aqui, pode chegar a demorar 20, 30 minutos, tá? Se eu der um cancel aqui, ele dá uma interrompida, mas ele já pegou aqui o principal que eu queria. Então, quando vocês olham aqui, ó, de tudo que a gente pegou, a gente tem esses, vamos dizer aqui, ó, esses 3, 6, 9, né, aqui 11, 12, vamos colocar aqui 13 trabalhos aqui, ó, até esse aqui, que esses trabalhos aqui, a gente pode considerar eles como bons ou boas fontes seriam para pesquisar. Mas a gente vai somente fazer isso e dizer que esses trabalhos já são bons? Não. A gente precisa ir em cada um desses trabalhos, porque vocês já estão fazendo um filtro aqui de 300 e tantos trabalhos, escolhendo só 11, para ver se esses 11 são importantes. Cada um que você retirar, porque não está falando aquilo que você quer, você pode ir aqui e continuar no próximo, tá? Então, essa é uma técnica, é uma forma de fazer, um método. Mas, vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, funcionalização de nanotubos aqui do carbono e tal. Bom, é um trabalho bem difícil. Então, como é que você acessa esse trabalho? Então, tá na sua lista, você pode fazer duas coisas. Você pode, a primeira coisa, clicar com o botão direito aqui, ó. Tá tudo selecionado e você pode aqui, então, se você quiser, tá? Você pode salvar isso, né, em um arquivo CSV, por exemplo, tá? Que é esse arquivo? É um arquivo que é como uma tabelinha do Excel. Então, eu vou salvar aqui esse trabalho como um arquivo CSV nos meus documentos, botando aqui o nome de grafeno, por exemplo. Então, salvei lá. Mas antes disso aqui, ó, eu posso pegar ele e dar um clique duplo. E aqui ele vai direto, ó, do site lá, ó, do software, ele dá um pulo direto e abre ele lá no navegador. Então, ó, ele deu um pulo aqui para o navegador e já veio direto aqui, ó, química nova, ó, já veio direto para o site. Tá, ó. Então, ó, ele tem aqui o abstract e tem o texto, ó. Tá vendo, ó, o texto em português, o abstract é em inglês, e eu posso então aqui, ó, ou eu clico aqui, ou eu pego aqui, ó, em português, em PDF.
vou clicar aqui, que é a mesma coisa, clicar ali, e aí ele veio, então, direto para aquele artigo que apontou para a gente como sendo o mais importante, o mais relevante sobre, a princípio, né, com essas palavras-chave que eu pesquisei. Então, ele abriu aqui, ó, e eu cheguei, então, no arquigo, né, na publicação, que é aqui, ó, funcionalização de nanotubos de carbono. Então, ele é um trabalho de 25 de 9 de 2007, ó, do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará. É um artigo de revisão aqui, né? Ó. E aqui, então, ele vai ter aqui tudo que é preciso aqui, provavelmente, sobre o conteúdo que ele se propôs. Esse, então, por ser o artigo mais citado aqui que a gente tem em português, aqui no Brasil, ele é dado ali no Google como o mais relevante. Bom, ele vai ser o mais relevante para sempre? Depende. Depende das pessoas que vão citar esse trabalho. Então, isso aqui é que eu queria que vocês entendessem aqui agora. Tudo bem, professor, aí já baixou um trabalho. Vou baixar esse aqui, né, para a gente observar, a partir daqui, como você vai, então, adicionar um conteúdo para isso, né? Como é que você vai transformar isso em um conteúdo? Bom, você pode fazer de várias formas, inclusive esse trabalho ali, você botar para os alunos. Eu não aconselho você fazer isso direto. Por quê? Porque vocês serão professores de alunos normalmente do segundo grau, de biologia e de química. Né? A licenciatura é possível também que vocês futuramente tenham aula nas faculdades e tudo, mas inicialmente, com a formação inicial, será para que vocês deem aula de química e de biologia, perdão, não de física, de biologia para os alunos. Então, o que é que vai acontecer? Vocês vão pegar e dar um conteúdo aqui que normalmente uma pós-graduação para o aluno? Não, né? Se vocês fizerem isso, vai, assim, além de ficar impossível ali para o aluno entender direito, você não vai conseguir ali prender a própria atenção do aluno. Então, a ideia é que vocês, primeiro, com um artigo científico desse em mãos, como você viu em metodologia, você dar uma olhada primeiro no resumo dele. Esse aqui só tem resumo em inglês. Bom, eu tenho dificuldade com inglês, então eu vou para a parte de português. Então, vamos ver a introdução. Então, o que é que essa introdução vai dizer para a gente? Então, vocês vão ler, a gente não vai fazer isso aqui, mas vocês vão ler especificamente todinho e vão chegar aqui a algumas partes de conceitos, né? Então, ó, ele diz aqui, ó, estrutura atômica. Então, ó, um nanotubo de carbono é conceitualmente construído como sendo formado a partir de uma folha de grafite. Então, essa é uma afirmação, né? E como é um nanotubo, ó, enrolada em uma forma cilíndrica com um átomo de espessura. Então, essa é uma definição que ela não está pesada, vamos dizer assim, não é alguma coisa que ao mostrar ao aluno, o aluno vai dizer, minha Nossa Senhora, o que é que o professor está falando, é grego? Não. Então, você pode vir aqui, ó, marcar isso aqui, né, e começar a selecionar esse conteúdo. O importante, pessoal, é que vocês tenham noção de onde vocês estão tirando, para, se vocês eventualmente for fazer um material maiorzinho, como um livro, ou alguma coisa, ou uma cartilha, vocês poderem citar esse trabalho. Então, citar o trabalho é até tranquilo, né? Até fácil. Eu vou mostrar um jeito ainda mais fácil daqui, mas vamos pegar aqui que a gente vai tirar, então, essa afirmação aqui do trabalho, tá? Então, ó, vou aqui abrir um documento. Vou colocar, então, esse conteúdo aqui. E para lembrar que esse aqui é uma afirmação especificamente daquele trabalho, ó, ao invés de vir aqui e observar aqui, ver o título, que é uma forma de fazer também, né? Da gente pegar e fazer a citação, eu posso pegar e voltar lá aqui, ó, para Cielo, no caso, e pedir aqui, ó, como citar, ó, eu estou mostrando da Cielo, mas vocês podem ver em várias outras
os sites, outros repositórios, eles vão ensinar isso, tá? Eles vão mostrar e vão ter um link, alguma coisa dizendo assim, como citar, ó, aqui, ó, how to cite, né? This article, como citar esse artigo. Então, quando você clica aqui, ó, especificamente, ele vai abrir uma janelinha aqui, ó, mostrando, mostrando as formas de citação. Então, aqui, ó, eu tenho o nosso famoso ABNT, ó. Tá vendo, ó? Então, eu pego aqui, ó, e copio isso aqui para o meu texto. Então, meu Deus do céu, mas isso aqui ficou muito feio, né? Bom, você pode dizer que dá a informação completinha do jeito que ela está aqui, que ela merece ser mostrada, isso aqui é que é o corretinho de se fazer, ou se você não for dizer aqui exatamente de onde, qual foi o repositório onde você acessou, basta você botar aqui até o 2007 aqui, ó, o trabalho. Então, você poderia, se você quisesse, tá, deixar ou não essa parte. Então, se você fizer isso aqui, somente até o ano de publicação já tá bom. Bom, ele trouxe para mim aqui, ó, algumas informações lá do HTML, ó, que são indesejadas. Então, vem aqui, dá uma limpadinha, deleta isso aqui. E está citado, então, ó, o trabalho. Você poderia continuar ali e continuar trazendo textos e colocando aqui, ó, um abaixo do outro aqui, sabendo que essa aqui é a citação de onde você pegou. Então, essa é a forma de você organizar, então, vamos dizer assim, o trabalho, né? A forma do trabalho como você está fazendo. Você pode voltar aqui agora e ir para lá para o trabalho de novo e continuar lendo ele aqui e trazendo mais alguma coisa. É lógico que quando você pega um trabalho desse, onde você já vai pegar aqui, ó, fórmulas, coisas mais pesadas, essa parte de fórmula você não vai mostrar para o aluno, né? Você pode até pegar isso aqui, ó, e levar a figurinha. Pegar e recortar também a figura. Ah, professor, como é que eu recorto a figura? Existem várias formas de fazer isso. Uma das formas mais práticas que eu uso aqui é, eu aqui faço um print da tela, né, ó. Vou capturar aqui minha tela, faço um print, salvo aqui, e aí eu vou então com um software que para vocês no Windows é aquele MS Paint, tá? É o Paintzinho da Microsoft. E como eu uso o Linux, eu vou usar outro. Então eu uso o Draw. Então pego aqui, ó, trago a figura, opa, inserir figura. Venho aqui em Downloads, trouxe a captura da tela. Venho aqui em abrir, ó. E aí, para mim, quando eu clico em figura, ele abre para mim a opção de recortar. Isso é a mesma coisa ali no Draw da Microsoft, do Paint da Microsoft, a diferença é só o procedimento, ó. Então, eu consigo aqui, ó. Posso até deixar aqui o significado aqui, ó. Então, copio e trago aqui também antes, né, para ficar citado já, ó, e trouxe a figurinha. Para que ela fique no lugar corretinho, deixa eu botar para baixo isso aqui. Aqui eu posso agora ampliar ela e vou vendo aqui até onde eu amplio sem deixar ela para que ela não fique, né, deformada, tá? Então, ó, pronto. Trouxe uma citação, trouxe a imagem e fiz a citação, né? Trouxe a informação, a imagem para explicar e a citação. Então, nós como professores, nosso trabalho é esse, pessoal, ele é de formar também conteúdos
para os nossos alunos. Ah, professor, mas por quê? Se eu já tenho ali e recebo o livro. Tudo bem, você pode pegar e se dedicar exclusivamente com o livro. Isso não é não tem aquela história de isso é certo ou isso é errado, não. Mas a partir do momento que você tem a sua autonomia de você formar também o seu conteúdo, saber procurar seu conteúdo através dessas ferramentas, isso torna você normalmente um professor melhor para os alunos, tá? Então você cria conteúdos mais interessantes. E aí eu queria dar uma retomada um pouquinho a partir daqui. Bom, primeira coisa, perguntar de vocês dúvidas, quais são as principais dúvidas que vocês têm ali? Querem falar? Professor, Opa, é possível o senhor mostrar essa parte aí da referência, por gentileza? Como Posso. seria essa referência já pronta aí? Passou opa, despercebida aqui, eu não peguei direito. opa, sim. Ó, Reginaldo, nesse caso, eu vim de lá, eu estava no Publish or Perish, tá? Que é o software que eu estava mostrando. Aí eu cliquei duplo aqui, ó, em cima do artigo que eu queria, que foi o mais citado aqui, né? Quando eu cliquei nele, aí ele me abriu diretamente, ó, ele foi lá no site, diretamente no site da Cielo, tá? Eu mostrei aqui de um caminho fácil, já que eu já percorri, é lógico, nem todos vão ser facilzinhos assim, tá? Mas esse aqui é o repositório da Cielo. Ó. Quando tem esse nome Cielo, Cielo é um dos maiores repositórios aqui no Brasil, tá? E ele é uma referência até para outros países também, mas onde ele guarda, né, todos os arquivos ali que pessoas publicam nele, no Brasil. São todos do Brasil? Não. São todos os arquivos que existem de ciência no Brasil? Não. São especificamente aqueles que as pessoas publicaram para a Cielo, tá? Mas a Cielo, normalmente, ela aceita publicações que são importantes. Então, eles fazem, né, um papel lá de filtragem muito bom. Então, quando você vem aqui, ó, assim que você abre ele tem as duas opções, ó. Tanto essa quanto essa é a mesma coisa, tá? Ó. Português em PDF ou aqui, ó, português PDF. Quando você clica aqui, aí você vai para o arquivo já, tá? Só que como é uma forma de citar, viu, Reginaldo? Você pode pegar e selecionar os campos aqui, ó. Eu tenho o ano, tenho aqui, ó, o volume, o número, as páginas aqui, ó. Tenho também os autores, então eu posso ir fazendo a citação. É uma forma. Mas, no caso específico da Cielo, ele já traz essa opção aqui, ó. How, tá vendo aqui, ó? Eu vou aumentar um pouquinho a letra. How to cite this article. Tá em inglês, né? Tá vendo, ó? Como citar esse arquivo, esse artigo. Então, ó, quando eu clico nele aqui, ó, já aparece uma telinha aqui me mostrando, ó, com algumas formatações possíveis, né? Então, ó, ele tem, ó, na forma ISO, na forma ABNT e nessa forma APA. Eu confesso para vocês que APA quase nunca nem ouvi falar aqui no Brasil. O que a gente usa normalmente é o ABNT, tá? E algumas publicações, mas são poucas também, até porque eles são parecidos, pedem a ISO. Mas até hoje, assim, se dissesse assim, professor, quando o senhor foi publicar ou precisou pesquisar, o senhor pesquisou como ISO ou como ABNT? 90% ABNT, um ou outra que foi ISO e outros que são no formato americano, tá? Mas normalmente é o ABNT. Então você pega aqui, ó, já traz aqui isso aqui, né? Coloca aqui, ó, eu vou colar, eu vou tentar colar para não trazer aqueles erros dessa vez. Então como é que você faz, ó? É Ctrl Shift V, tá? Aí ele vai dar essa telinha aqui, você bota aqui, ó, sem formatação. Acabei copiando aqui também essa parte de cima, não precisa. Aqui, ó. Aí eu disse o seguinte, ó, viu, Reginaldo? Bom, isso aqui é a forma completinha do dia que você fez a pesquisa na internet. Precisa ser publicado também com isso aqui? Não, porque somente até aqui, ó, você já sabe ou a pessoa já tem como encontrar a informação que você está dizendo. Então, aqui é uma opção, é uma escolha. Você pode deixar que acessou nessa época ou
nesse caso aqui eu dei o exemplo, pode apagar também. É uma escolha sua. Não existe bom, nem pior, melhor, não. É o que você quiser. Então aqui, ó, você só vai agora dar uma limpadinha aqui, né, para ficar bonitinho. Pronto. Aqui, ó, tirar só mais, ele na formatação copiou com espaço duplo. Mas, ó, aqui, ó. Isso aqui, então, ó, é a citação. Eu fui lá, então, e peguei também a figurinha, né? A figurinha é só recortar. Eu fui lá e entrei de novo lá no... Deixa eu pegar aqui, ó. Fui aqui, ó, e dei uma recortada para pegar a foto, né? Então eu queria essa figura, eu ampliei ela para que ela aparecesse na tela aqui da melhor forma possível para mim. E aí eu fiz então um print screen. Tá? Ó. Então, ó, posso vir aqui e dar um capturar. Salvar, e aí a partir da figura você abre lá no Paint e recorta lá só esse pedacinho que você quer. Você tem que citar, né? Isso aqui também, que essa figura não é sua, que essa figura é do lado do trabalho. Aí você faz somente que esse diagrama é do trabalho tal, de fulano de tal. Tranquilo? Beleza, professor, entendi. Obrigado. Maravilha. Opa. Então, então, voltando um pouquinho só que esse conteúdo é interessante você formar, você criar seu conteúdo, porque isso chama mais a atenção do aluno, assim, isso traz o aluno a gostar mais de química, de biologia, tá? Só voltando também um pouquinho na aula passada, quando a gente falou de ferramentas interativas, né? As ferramentas interativas, viu, Reginaldo, você precisou sair, né, em um momento, mas a ferramenta interativa é uma forma de você estar toda hora interagindo com o aluno, né, o professor com o aluno. Então, você explica um pouquinho, como eu expliquei ali, 20, 30 minutos de conteúdo, agora vamos interagir. Então, como pode ser essa interação? Seja com questionários, seja com jogos, seja com o que vocês precisarem, palavra cruzada para ele fazer na hora. Então, vocês vão buscar essas ferramentas conforme eu mostrei na aula passada. Por exemplo, nos AVAs, tá? Nos ambientes virtuais de aprendizagem, você vai ter algumas dessas ferramentas, aquelas que não existiriam ou não forem tão boas no seu AVA, basta que você procure elas, então, em outros websites, né, fora, e aí vocês conseguem, então, fazer, né, cadastrar ali as questões, ou umas trivias, ou quiz ali para os alunos, para eles responderem na hora. É importante porque a aula remota, o que a gente está aprendendo na aula remota é que ela é lógico que na sala de aula também, na presencial, você não consegue a atenção 100% do aluno também não. Mas a tendência é que como ele está vendo você, né, como vocês estão frente a frente, é mais fácil você notar, perdão, é mais fácil você notar quem está disperso ou não. Então aí você propõe, fulano, eu queria que você comentasse, então, isso aqui, você entendeu direitinho? Então, fica melhor a interação, porque você está frente a frente. No online, você tem que, então, usar essas táticas, tá? Você tem que pegar e, além de ser interessante produzir o seu material, fazer com que o aluno também, de certa forma, produza algum material. Esse é o excelente. Se você conseguir que o aluno pesquise e produza um material, você vai fazer com que ele se envolva com a disciplina, com a matéria. E aí, se ele, eu mostrei uma ferramenta na aula passada chamada Padlet, né, que é uma ferramenta que é um mural, tá? Existe uma outra também chamada Trello, tá? Então, a gente tem um tempinho aí, mais 10 minutos, eu quero mostrar para vocês que o Trello também é uma ferramenta muito parecida. Eu vou mostrar aqui o Trello para vocês agora, só reforçando um pouquinho qual é o objetivo de mostrar o Trello. O Trello, ele é um mural onde pode o professor e os alunos, cada um colocar avisos, conteúdos, dúvidas, fica interagindo, não apenas como no AVA, o professor falando para o aluno, mas o aluno também podendo ali interagir, colocar materiais, propor estudos também para o professor. Vocês têm que entender que, hoje em dia, tanto que você tenha, como professor, algum controle, porque você tem que ministrar o conteúdo, as obrigações
básicas do professor. Conseguir ministrar o conteúdo, né, aquilo que ele se propôs a ministrar, e que a instituição pede que ele ministre, até o Ministério da Educação peça que ele ministre, mas também ele tem a forma, o jeito dele ministrar, e esse jeito é particular de cada professor. Então, o professor ele pode tentar fazer da forma antiga, prussiana, lá que eu tinha falado lá no começo, que é realmente só o professor fala, o aluno escuta e faz exercício e faz prova. Essa é a forma que todo mundo considera hoje que, embora ela ainda existe e seja essencial no final das contas para a gente avaliar o conteúdo, somente ela sozinha não é a melhor forma. Hoje em dia a gente considera ela um pouquinho ultrapassada. Então, se você conseguir ir para dar um salto, né? Um salto para uma coisa melhor, o que é essa coisa melhor? Normalmente você conseguir uma interação boa entre o professor e o aluno ser bem participativo na classe, e aí no patamar excelente máximo é o quê? O próprio aluno produzir conteúdo. Se você conseguir que o aluno produza, seja vídeo, ele traga artigo, ele traga texto, ele traga dúvida, ele traga matéria de jornal que ele viu, né, matéria online, se você conseguir que ele coloque isso nesse mural, olha, você ganhou a aula, assim, sabe, consegue sim ser uma aula excelente. Então, eu vou mostrar aqui o Trello para vocês, ó. Ele tem uma fase gratuita também, né? Então, vocês digitem Trello. E aí, ó, trello.com, né? Ele já reconhece aqui que a conexão está vindo do Brasil. E aí você pode fazer login. Bom, eu já tenho um login, mas eu vou mostrar aqui como cadastro. Deixa eu ver só se ele reconhece o meu login ainda aqui, porque eu andei um dia apagando a conta aqui. Vamos ver se ele ainda me lembra de mim. Isso, conectar então. Ele acho que não está lembrando da minha conta aqui. Não sei se também se foi essa aqui. Ah, tá. Ele me mandou aqui, deixa eu só pegar no celular aqui, que ele me mandou um código, né, de verificação pro meu e-mail. Pronto, então ele mandou, o código que ele mandou foi 19, isso aqui não é senha não, tá, é um código. 7872. Só para verificar se sou eu mesmo que estou tentando conectar. Pronto, ó. Então ele já pegou aqui, ó. O que é que a gente vê aqui, ó? Como é o espaço Trello, né? Você pode criar aqui um quadro que a gente chama, que é um mural, ó. Eu fiz login, então a primeira coisa que eu podia aqui, que eu poderia fazer eu teria que, primeiro, convidar, ó, colegas, convidar vocês, tá? Vou tentar fazer para convidar só uma pessoa para vocês observar como é que é. Mas eu posso vir aqui nos quadros, ó. Então eu vou pegar um quadro aqui, ó. Ele dá já exemplos, ó, que existem, mas eu vou pegar um quadro aqui que foi o quadro inicial que eu tinha utilizado, mas eu acho que eu não cheguei nem a utilizar ele. Ah, não, cheguei aqui a fazer algumas coisinhas. Então, o que é que eu fiz aqui, ó, nesse quadro? Eu peguei aqui, imagino que isso aqui é uma parede em branco, é um quadro. E aí eu coloquei aqui, ó, tarefas que a gente precisava fazer, tá? Mas aqui, ó, eu botei, então, tarefas que a gente precisa fazer, tarefas que estão em andamento e as tarefas que a gente já concluiu, tarefas concluídas. Então, aqui você pode botar um título para esse quadro. Então, esse quadro aqui seria, vamos dizer assim, chamado de pesquisa. Vou me repetir lá para ficar da mesma forma, né? Pesquisa sobre
grafeno. Então, aqui, ó, tarefas a fazer, nesse primeiro quadrinho aqui, ó, que eu coloquei, eu poderia, então, adicionar um cartão aqui de tarefa, que é pesquisar os conceitos. Então, é uma tarefa a fazer. Então, eu vou adicionar o cartão aqui, ó. Pesquisar os conceitos. Depois, pesquisar vídeos. Aí, depois, então, pesquisar exercícios. Aqui eu estou fazendo como se fosse uma sequência para estudar para o Enem, né, por exemplo. Aí vamos dizer aqui que o que é que está em andamento, né? Conceitos do livro didático adotado. E aqui vamos dizer qual foi a tarefa concluída, foi a fase 1. Digamos que a gente já concluiu essa fase. Então, ó, pode ser adicionado listas, tá? Pode ser adicionado em cada uma dessa lista, você pode adicionar coisas como, por exemplo, vou colocar aqui na fase 1, tá? Ó, você pode adicionar, ó, algumas etiquetas, ó, tá? Mas eu quero mostrar que você pode aqui editar na fase 1, opa, na fase 1 aqui, ó, você pode então editar o quê? Você pode colocar então, vamos lá, uma etiqueta vermelhinha aqui, amarelinha aqui de um conceito. Vamos dizer conceito. Opa. Conceito 1. Você pode também, ó, uma descrição detalhada aqui. Deixa eu só ver se eu consigo botar um link aqui do YouTube. Então, vou pegar esse vídeo aqui. Pronto. Digamos que Ctrl A, Ctrl C. Deixa eu ver se eu consigo. Se ele vai entender aqui o vídeo. E já vai linkar. Então, ó, tá vendo que na descrição, ó, eu consegui botar um vídeo, por exemplo. Eu poderia também botar um anexo. Tá vendo? Anexar alguma coisa. Aqui. Deixa eu ver se eu anexar um link, se ele. O que é grafeno. Então, duas formas de fazer. Ó. Tanto o link direto, se a gente clicar, vai para lá, quanto aqui também vai para lá. A gente já fez. Eu pensava só que ele ia botar aqui a miniaturazinha, né? Mas tudo bem. Então você pode adicionar várias coisas aqui, ó. Existe uma data de entrega para essa atividade, vamos dizer que seja amanhã. Então, amanhã às 20 horas, um dia antes, salvar. Então ele vai marcar, ó, que a entrega em breve, amanhã. E aí, ó, aqui eu quero então convidar alguém para participar. Então eu vou então convidar com um link. Então vou criar um link aqui, ó, copiar e vou mandar para vocês. Então quem quiser aí, clica aí para ver se você consegue entrar no Trello. Eu acho que ele vai pedir só para fazer o cadastro ali, tá? Então, vê se dá certo para algum. Deixa eu ver.
Deu certo, pessoal? Conseguiram entrar? Ele pede para fazer o cadastro. É, né? Para mim também pediu para fazer o cadastro. Então tá bom. Bom, vamos, como já deu 9 horas, não vamos fazer o cadastro, não, mas vocês entenderem direitinho, né? Como é que. Se vocês quiserem fazer o cadastro, pode fazer, não tem problema não. O cadastro de vocês vai ser com o Trello, né? O de vocês. E aí, como vocês têm esse convite aí, vocês vão poder ver esse quadrinho aqui, e aí viria aqui, ó, clicar na fase e ver aqui a atividade que tinha que fazer. Mas basicamente é isso, assim, o que é que isso faz, né? Isso, a tentativa de usar uma ferramenta dessa é que ela faz engajar o aluno, tá? O que é engajar, né? É o aluno sentir a vontade de fazer isso porque é uma forma nova dele fazer. Quais são os desafios em relação a tudo isso que a gente está vendo desde o começo da aula até hoje? Por exemplo, se você estiver na aula presencial, o ideal seria que todos os alunos tivessem um celular e que tivesse acesso à internet. Pelo menos a gente sabe que no campus do IFRO tem acesso, e ali ele pudesse ali registrar as atividades dele, fazerem a pesquisa dele enquanto a gente está na sala. Então, o professor, ele vem já que tem a TV lá no IFRO, né, a TV, o data show, tudo direitinho, você mostra, olha, eu quero agora que clique aqui, e aí vocês têm, então, 20 minutos para pesquisar quais são os vídeos aí de conteúdo para a gente colocar aí dentro, estudar ele, e já na próxima aula a gente responder a essas questões que eu vou colocar aqui. Então fica uma coisa interativa. Vocês estão observando isso que eu quero mostrar para vocês? Fica uma forma de o aluno e o professor eles estarem mais conectados e os dois, né, estarem construindo o conhecimento juntos. Você pode me perguntar, mas professor, mas isso não é muito confuso, isso não gera muita, assim, né, calor, né, não gera muito a condição de, assim, descontrolar, de ter algum descontrole na aula? Pode gerar. O que vai depender é justamente como você, como professor, consegue administrar isso, tá? Então, você administrando esse conteúdo junto com o aluno, se o aluno colocar alguma coisa lá que não é o conteúdo, você, lógico, não vai sair, né, já brabo com o aluno, dizer, não, você não pode fazer isso. Não, você explica, não, ó, esse conteúdo eu vou tirar porque ele não atende isso, ó, não era o que a gente queria. Vamos procurar, então, desse outro conteúdo, não é melhor? Então, é um poder de convencimento, é você tentar ali com o aluno convencê-lo, não já sair dizendo sim ou não, tá? E é isso que caracteriza, assim, que quer caracterizar esse ensino novo, esse ensino que a gente está se esforçando ali, né? Tentando no mundo todinho, aqui principalmente no Brasil, porque muitos outros países já conseguem fazer isso com mais tranquilidade, mas aqui no Brasil a gente conseguir mudar a cara do ensino de ele não ser simplesmente a gente chegar lá, passar a aula, pedir o exercício, pronto, terminou o ciclo. Sempre esse ciclo vai existir, porque o professor e o aluno vão precisar fazer a avaliação, vão precisar cumprir né, ter uma nota, precisar cumprir o conteúdo daquele jeito que é pedido já na ementa, mas tentar fazer com que todas essas coisas não sejam limitações, mas sim coisas boas para que o aluno aprenda. Porque lembre-se, como professores, o importante é ensino, que parte do professor, né? O professor ensina um conteúdo, e o do aluno, a aprendizagem, que é ele pegar esse conteúdo que o professor vem, conseguir pesquisar. Eu sei que nem sempre a gente tem tempo para tudo isso, mas conseguir pesquisar, conseguir melhorar ainda aquilo que o professor está mostrando, porque o professor está mostrando de uma forma geral para todos, mas que ele consiga ali, ó, por curiosidade mesmo, por querer mesmo, por gostar daquilo, por achar que está interessante aquilo, ir lá e fazer, né, mais do que ele viu ali. Então, isso faz parte da aprendizagem. É isso que faz consolidar o conhecimento junto com o aluno, tá bom? Então, a aula de hoje, pessoal, eu queria mostrar era isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado e aí queria abrir para vocês comentarem. O que é que vocês têm de dúvidas? Eu consegui assimilar o que o senhor propôs aí na aula e achei bastante interessante aí, tanto as duas ferramentas aí que o senhor mostrou, né, do Google Acadêmico e essa por último aí, do Trello. Do Trello, né? Que pena que o nosso tempo é pouco, né? Porque precisa de, assim, na minha visão, um pouco mais tempo para detalhar esses conteúdos assim com mais detalhe, mais profundidade, né? Sim. Mas assim, já é um bom começo, né?
como é que fala, o professor aí já clareou, já jogou no caminho, agora é interesse nós buscar mais conhecimento. Isso aí para mim é ótimo, né? Cada aula dessa aí para mim é ótimo, pode agregar, sempre agrega alguma coisa a mais, né? Sim. E a intenção é essa, Reginaldo, é que vocês não saiam, porque o nosso tempinho aqui ele é curto, até mais para uma questão de deixar vocês terem tempo de fazer também, né, o questionário, ou fazer aquilo para ter avaliação. A gente pode estender mais um pouquinho, mas eu sei que vocês chegam cansados essa hora, mas a gente pode ir a hora que vocês quiserem, tá? Eu estou aqui para atender vocês. Só que é muito importante que vocês peguem e aprofundem esse conhecimento, porque é isso que vai dar para vocês, ó, quanto mais ferramentas, lembrem-se uma coisa, primeiro de tudo, vocês vão ser professores, não são as ferramentas que mandam em vocês, são vocês que dominam as ferramentas. Então a primeira coisa é, vocês precisam estudar a ferramenta, quais são as ferramentas que agradam vocês, ou que se adequam para o conteúdo que vocês querem, né? Lógico que a instituição em que vocês trabalharem, no meu caso, eu sou professor no IFO, então a instituição ela tem já um rol de ferramentas, ela tem uma quantidade de ferramentas das quais eu não devo fugir, eu devo utilizá-las. Então, por exemplo, o AVA. O AVA é a primeira ferramenta para ensino do aluno. Por quê? Porque ela já tem ali onde eu coloco questionário, onde eu coloco conteúdo e tal. Mas o IFO, ele me prende de dizer que só pode dar aula ali no AVA? Não. Ele diz, ó, tudo que você quiser de link externo, de tudo, você pode fazer à vontade. O que é a única coisa que o IFO pede? Coloque esses links, toda essa ligação dentro da sua aula no AVA. Porque o aluno pode chegar, né, a partir do AVA, ele conseguir ir para todas essas ferramentas. Então, é bom nesse sentido. E, inclusive, olhem as ferramentas da instituição que vocês vão dar aula, né? Mas não deixem de pesquisar outras, inclusive para poder citar nos ambientes virtuais. O que eu estou chegando à conclusão, pessoal, assim, não sei se isso vai acontecer de verdade, mas pelo menos no IFA a gente sabe de uma coisa. Para a gente, o que é que tem acontecido? Por exemplo, fazer provas, fazer avaliações no AVA é melhor do que fazer avaliações em papel. Fazer chamada, fazer tudo de forma eletrônica é muito melhor do que fazer num controle no papel. Utilizar conteúdo, multimídia, para poder ensinar o aluno é bom. É melhor do que somente o professor expondo a aula lá na frente do quadro. Por quê? Porque existem muitas pesquisas que mostram que, por exemplo, quando você ensina, existem uns valores aqui que eu vou chutar, mas é mais ou menos o que as pesquisas dizem. Que somente quando o professor explica, fala de um assunto, normalmente o aluno ele aprende sobre aquele conteúdo em torno de 10%, para vocês terem uma ideia. Só 10% o aluno consegue ali solidificar desse conteúdo que você está falando. Quando o aluno vê a explicação do professor e assiste um vídeo, diz que isso sobe aí quase 20%, 25%. Quando o aluno lê, ouve a explicação do professor, vê um vídeo também, de novo, né, sobre o assunto, e ele faz mais outras duas coisas, que é, por exemplo, responder a um exercício, e também, de preferência, se ele produz um conteúdo, por exemplo, se ele faz um vídeo, tentando explicar aquele conteúdo, e para fazer um vídeo ele vai lá e tenta uma explicação melhor, tenta estudar mais, e quando você faz esse ciclo todinho, sabe, de até você produzir um conteúdo seu, mesmo que seja para você, às vezes você faz um vídeo, não precisa mostrar a ninguém, faz simplesmente esse vídeo para ver se a explicação que você deu, daquilo que você aprendeu, é convincente para você mesmo. Você consegue se convencer da explicação que você está se dando, né? Se você chegar nesse ponto, você aprendeu o conteúdo, realmente. Então, quando você explica, e aí você consegue enxergar, tá correto o que eu estou explicando aqui no vídeo. Não precisa mostrar a ninguém, basta para vocês mesmo. Vocês chegarem nesse ponto, você absorveu completamente o conteúdo. Então, é assim que a gente chega ali vamos colocar aí, de 80%, né? Quando é que é o 100%? É além de aplicar, de explicar, de fazer um vídeo e tudo, é quando você vai para uma prática com aquele conteúdo na cabeça. Então, digamos que você sabe o conteúdo, mas ali chegou agora no local de trabalho, digamos, no ambiente químico, vai para o laboratório, tem aquele conteúdo, vamos fazer uma prática. Quando você chega e faz a prática daquele experimento, aí sim, nuance,
o 100% mesmo você atinge quando você tem ali pelo menos uma repetição de tantas vezes disso, né? E faz uma repetição tantas vezes aquele experimento, você pode até dar errado alguma coisa ali, mas a chance disso acontecer é pequena demais, porque você já absorveu aquilo na sua rotina, faz parte já das suas competências, de você fazer aquilo naturalmente. Então, essa é a forma de dominar um conhecimento todinho, tá? Então, essa é a contribuição de hoje, pessoal. Se vocês tiverem mais questionamentos, a gente segue. Se não, esse era o conteúdo que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Por mim tá tranquilo, professor. Tá ótimo. Obrigadão, Reginaldo. Todo mundo, Devaldo, Tainara, Luana, Tayane, Gessiane, Rosângela, tá ok? Sim, professor, tá ok. Maravilha, pessoal. Muito obrigado, então, viu, pela participação. Vou deixar lá, só avisando, tá, pessoal? Eu vou deixar lá até amanhã de manhã, no máximo até quarta-feira. Professor? Oi? É a Isis. Pois, é porque tá escrito o nome Gessiane. É porque a minha internet aqui em casa caiu, desligou, aí eu entrei pelo celular da minha mãe. E aí eu queria falar assim, né? Que essa aula ela é muito interessante. E aí a minha mãe, ela concorda muito, porque ela é professora e ela precisa desses meios, né? De auxiliar para ela poder aplicar as aulas dos alunos e várias formas, né? É interessante para ela aprender mais para ela poder aplicar as aulas dela. Maravilha. Gosto de uma aula junto com ela. Opa, tudo bom, dona Gessiane? Dá uma olhada com ela, pede a ela também para ver alguns conteúdos no AVA, algumas aulas, porque, assim, esse ano está sendo muito bom. Deus o livre, né? Isso aí vai servir para minhas pesquisas também, professor, que eu estou fazendo a pós do IFRO. Opa, está fazendo a pós-docência? Sim. Eu estou fazendo também. Olha aí. Eu já sou mestre, né? Mas a gente, depois que passa no concurso do IFRO, quando a gente entra no concurso, a gente tem 5 anos para fazer ou uma licenciatura, porque eu sou bacharel, né? Bacharel e mestre. Mas para fazer a complementação de carga horária para licenciatura, ou faz uma pós em docência. Aí eu estou fazendo a pós em docência agora. Olha. Essa aí. Mas tá bom, então, muito obrigado, viu? Aquilo que precisar, pode entrar em contato aí, se eu souber e tiver um conteúdo, eu posso passar também. Opa! Tá bom? Opa! Então, pessoal, bom, me despeço, então, um abraço a todos, muito obrigado pela participação na aula, espero que vocês tenham gostado, então, terminamos aqui por hoje. Eu vou deixar lá, só voltando ali, vou deixar lá o trabalho do vídeo, tá, pessoal? Para daqui a 2 semanas, sem ser a segunda que vem a outra, produzir um vídeo também de, no mínimo, 3 minutos, no máximo. Vocês, quem sabe o tempo, mas o ideal é que seja até 5 minutos, no máximo, explicando uma das ferramentas que a gente viu. Então, eu vou deixar esse enunciado até quarta-feira, no máximo, né? Vou esperar que seja amanhã, mas vamos ali, no máximo até quarta-feira, para vocês virem lá, né? Irem ali no AVA da aula de hoje, e colocarem, então, até daqui a 15 dias, no máximo, na próxima segunda de hoje a 15, deixa eu ver a data qual é, até 26, do dia 26, tá, de abril, vocês colocarem um link lá, explicando uma das ferramentas, pode ser o Google Meet, pode ser qualquer uma das ferramentas, mas, na verdade, eu queria que ela fosse mais específica de biologia ou de química, tá? Ferramentas ou sites, né, websites que vocês peguem. Agora, essa segunda parte, esse segundo vídeo, eu queria que fosse mais sobre isso. Tá bom? Então, vou deixar lá para vocês. Um abraço, então, vou interromper aqui a gravação.